Desde que o martelo da privatização foi batido, nós assistimos a uma reprecificação brutal nas ações da Sabesp. A empresa que por décadas negociou com o eterno desconto de estatal, pressionada por ineficiência e uso político, viu seu valor de mercado mudar de patamar assim que a nova gestão assumiu. Nós saímos de um cenário onde o mercado pagava apenas 80 centavos por cada real de patrimônio da empresa para um atual onde os bancos globais projetam que ela deve valer muito mais do que seus ativos físicos. Mas o que justifica essa valorização tão expressiva em tão pouco tempo? É pura especulação ou existe fundamento matemático? Hoje eu trouxe esse dossiê completo. Nós vamos analisar com base nos relatórios institucionais mais detalhados como a tese saiu do risco binário para se tornar, na visão dos grandes analistas, uma máquina de juros compostos. Eu sou Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Para entender essa mudança, precisamos olhar para a bússola dos especialistas desse setor, o EV sobre RAB. Para quem não está familiarizado, esse múltiplo divide o valor da empresa pela sua base de ativos regulatória, que é basicamente a soma de todos os investimentos que a empresa já fez, canos, estações, reservatórios, e que ela tem o direito de ser remunerada via tarifa. A história financeira da Sabesp está estritamente conectada à história desse número. Voltamos amanhã de 31 de outubro de 2022. Enquanto o cenário federal trazia incertezas para as estatais, em São Paulo, a eleição de Tarcísio de Freitas disparou o gatilho de de-risking, a redução drástica de risco da Sabesp. A privatização deixou de ser um sonho e virou uma possibilidade real. Naquele dia, a ação custava R$ 59,54. O BTG Pactual destacou que aquele preço precificava apenas uma estatal bem administrada. A privatização era uma opção gratuita no bolso do investidor. A conta aqui era simples: se a venda saísse, o múltiplo EV/RAB, que estava negociando a 0,8 vezes, deveria convergir para uma vez levando a ação para a casa dos R$ 81, apenas corrigindo essa distorção. Mas o caminho não foi uma linha reta. Em março de 2023, a realidade da antiga gestão ficou exposta no resultado do quarto trimestre de 2022. Foi o que o mercado chamou de Big Miss, uma grande decepção. O lucro veio 35% abaixo do esperado. Mas o susto real foi o descontrole de custos. As despesas gerais subiram 64%. E os gastos com o pessoal subiram 17%, mesmo com a empresa reduzindo o quadro de funcionários. O diagnóstico era que a estrutura da estatal estava corroendo a geração de caixa. O mercado puniu e o valuation foi comprimido ainda mais para 0,7 vezes a base de ativos. O desconto aumentou porque o risco também aumentou. Em meados de 2023, o medo mudou de operacional para jurídico. Para privatizar, o governo precisava garantir que os municípios continuassem no contrato. O mercado temia a chamada atomização, o risco de grandes cidades importantes, principalmente São Paulo, que é metade da receita, não aderirem à privatização e criarem suas próprias empresas municipais. Se isso acontecesse, a Sabesp seria esvaziada. A solução jurídica foi a criação das URAs, blocos regionais onde a decisão é colegiada amarrando os contratos num pacote único. Em agosto, veio o grande alívio e o ponto de virada, a adesão oficial da capital paulista. A governança garantiu a São Paulo cerca de 18% dos votos do Conselho, o que blindou o contrato e eliminou o risco de ruptura. A XP escreveu na época: "O risco jurídico morreu aqui". Com a segurança restabelecida, o mercado começou a retirar o desconto excessivo e o múltiplo voltou a respirar. Com o jurídico resolvido, faltava definir a economia da privatização. Chegamos então já em fevereiro de 2024, quando o contrato de concessão transformou a tese em matemática financeira, atraindo de vez o capital estrangeiro. 3 regras mudaram o jogo. A primeira, eficiência no bolso. Ficou definido que a nova Sabesp não precisaria dividir os ganhos de eficiência com o consumidor até 2030. Traduzindo, nos primeiros anos, cada real economizado vira lucro direto para o acionista. Segunda, RAB Backward Looking. É um termo técnico para dizer que o dinheiro investido em obras passa a ser reconhecido na tarifa muito mais rápido, acelerando o retorno do capital. Terceira, a contrapartida. A empresa assumiu o compromisso de investir 64 bilhões e meio até 2029, mas com uma trava de segurança, o fator U. Se a Sabesp não entregar as obras, a tarifa é reduzida automaticamente.
Além disso, também se comprometeram com a universalização antecipada. A meta de atingir 99% de cobertura de água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2029, antecipando o prazo nacional do Marco Legal de Saneamento, que é em 2033. Com essas regras na mesa, o preço se ajustou. A ação buscou os R$ 80 e o múltiplo convergiu para uma vez. O valor justo patrimonial tinha sido finalmente atingido. Mas você sabe, o papel aceita tudo, faltava a execução. Em julho de 2024, a privatização foi finalmente concluída e a Equatorial Energia se tornou acionista de referência. A partir daqui, a tese nos relatórios deixa de ser política e vira de execução. A XP soltou um estudo comparativo que chocou o mercado ao mostrar o tamanho da ineficiência. Ao normalizar o tamanho das empresas, o indicador mostrava que, para atender o mesmo número de clientes, a Sabesp precisava de 279 funcionários. A Egea, apenas 51. A conclusão era óbvia, a estrutura da estatal custava 5 vezes mais para entregar o mesmo serviço. A XP projetou que, aplicando a gestão privada, as despesas controláveis poderiam cair 45%. Se isso acontecesse, a margem EBITDA saltaria de 50% para impressionante 70,5% em 2029. Isso significa um grande ganho de rentabilidade. Foi com essa matemática que o preço-alvo foi revisado para R$ 123, mais do que o dobro do valor da ação no pós-eleição. 3 meses depois, em outubro de 2024, o Goldman Sachs iniciou a cobertura com uma visão ainda mais agressiva. A tese do banco era pagar apenas o valor do patrimônio, uma vez, é pouco. Pela qualidade e potencial, essa empresa merece ágio. Eles estipularam um múltiplo justo de 1,22 vezes. Mas o mercado aqui não foi só olhar para o corte de custos. O Goldman identificou um gap de receita de 1 bilhão e 850 milhões de reais por ano, dinheiro que a empresa deixava de ganhar por ineficiência. Os vilões aqui eram contratos antigos e mal negociados com grandes indústrias que custavam 750 milhões de reais, também erros operacionais como hidrômetros obsoletos que somavam mais de 484 milhões de reais. Tudo parecia muito bom e com enormes possibilidades, só que planilha de banco não sofre na chuva. O mercado precisava ver se essa tese parava de pé na vida real. A resposta veio agora no final de 2025 com o primeiro grande teste de estresse. A divulgação do terceiro trimestre trouxe um susto. O EBITDA veio 6% abaixo do esperado. O motivo? A nova gestão fez um mutirão para cadastrar famílias de baixa renda na tarifa social. Como esses clientes pagam uma conta muito mais barata, a receita média que entra no caixa da empresa caiu momentaneamente, impactando o resultado. O mercado balançou, mas quem leu o relatório da XP viu com atenção que a máquina da Equatorial já estava rodando a todo vapor nas linhas que ela controla. Olhem só a eficiência finalmente aparecendo. O custo de energia elétrica caiu 30% com a migração para o Mercado Livre. A provisão para inadimplência caiu 56% com uma cobrança técnica. A conclusão da XP foi: o ruído de curto prazo não muda o fundamento. A trajetória de longo prazo, com a base de ativos crescendo 1,6 vezes na década, permanecia intacta. A casa então ajustou o preço-alvo para R$ 162,40. A tese de execução tinha passado no teste. Chegamos a janeiro de 2026. A ação, depois de pagar dividendos várias vezes ao longo do tempo, que desconta no preço da ação, negocia na casa dos R$ 129. O BTG Pactual, no seu relatório de estratégia anual, elevou a Sabesp à categoria de compounder, aquelas empresas de alta qualidade que multiplicam capital consistentemente. O destaque foi o retorno real. Nas projeções do banco, a empresa oferece uma TIR de 9,4% acima da inflação. Isso significa um retorno real de 9,4%, mesmo quando você considera a variação de preços da economia ao longo do ano. É muita coisa. Além disso, o mercado monitora 2 gatilhos para esse ano. A potencial oferta pela Copasa em Minas Gerais, ou seja, entrando em outro estado, e os leilões do programa Universaliza São Paulo em setembro. Toda essa história nos traz ao dia de hoje. A Sabesp enfrenta um novo teste severo: a natureza. Os reservatórios estão com apenas 26% da capacidade, um nível que evoca a crise de 2014. Por conta disso, a ação corrigiu cerca de 10% nas últimas semanas, justamente na sensação de aversão ao risco. Porém, no relatório mais recente divulgado no mercado pelo Goldman Sachs, a instituição também reiterou a sua recomendação de compra.
O argumento central é a proteção contratual. Diferente do passado, hoje existe um mecanismo de revenue cap, ou seja, se o volume de vendas cair por causa da seca, um fator não gerenciável, a regulação garante que a tarifa seja reajustada no ciclo seguinte para compensar a perda financeira. Ou seja, nas contas de estresse do banco, mesmo numa seca severa, o impacto no valor justo da empresa seria de apenas 0,3% para baixo no longo prazo. A trajetória da Sabesp de 2022 até aqui é a história de um mercado que deixou de precificar o risco de intervenção a 0,7 vezes para precificar a eficiência regulada acima de 1 vez. Para os analistas que cobrem o papel, a volatilidade recente causada pelo clima não altera os tais fundamentos. Desde a privatização, a Sabesp então deixou de ser uma aposta binária para se tornar o que todo investidor procura, uma compounder. Uma máquina de multiplicar capital que agora é protegida por contrato e impulsionada por uma gestão com plano de longo prazo.